Nós aprendemos que existem temas recorrentes ao longo de toda a Bíblia. Esse ponto aqui é muito importante, irmão, muito importante, porque muitas pessoas tacam pedra no aliancismo por causa da má compreensão desse ponto aqui. Eles consideram que os aliancistas, e tem aliancista que faz isso mesmo, mas eu acho que fazem por... não é por maldade, mas eu acho que fazem por falta de tato mesmo nas considerações. Porque muitos consideram que os aliancistas, eles colocam significados diferentes dos mesmos conceitos ao longo da revelação. Então, se na antiga aliança esse tema teve um significado, esse conceito teve um significado, na nova aliança ele tem outro significado. Isso aí é complicado entender dessa forma, porque Deus teria uma revelação meio que esquizofrênica, ou seja, aquilo que Deus revelou a primeira vez na antiga aliança, na verdade foi uma armadilha, porque o significado realmente não era aquele, era o que ele ia revelar na nova aliança, lá era o significado verdadeiro. Compreender isso significaria dizer que Deus ele enganou aqueles que receberam primeiramente a revelação, e então ele foi mais realista, mais real, mais verdadeiro com aqueles que receberam a segunda revelação, que era o estabelecimento pleno da vontade de Deus. Então, alguns dispensacionalistas acusam os aliancistas disso, e realmente alguns eles formulam as considerações teológicas dele e deixam isso passar. Deixam realmente isso passar. E aqui está a beleza, então, da teologia pactual batista, que estabelece essa continuidade, mas com aspectos de descontinuidade, observando esse progresso na revelação. Então, vamos lá. Como é que nós observamos esses temas com o mesmo significado? Na última aula que eu observei isso, nós discorremos muito sobre esse ponto. Se os irmãos não entendem, assistam de novo. Mas eu vou trazer uma síntese aqui. Nós aprendemos que existem temas recorrentes ao longo de toda a Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento, que com o progresso da revelação, o significado deles são ampliados necessariamente. Porque se não fossem ampliados, não haveria progresso. Se Deus já revelou o que ele havia intencionado de uma vez por todas, no primeiro momento em que isso surgiu, não haveria progresso na sua revelação posterior. Então, o progresso da revelação, necessariamente, ele exige ampliação ou amplitude de significado. Isso quer dizer que aquele significado, observa isso, intencionado por Deus desde o início, desde a eternidade, ele não foi revelado de uma única vez. Mas cada camada dele foi revelada ao longo da história da redenção, Antigo e Novo Testamento. Ou seja, o seu significado alcançado ao ser estabelecido na nova aliança em Cristo Jesus, sempre foi o desejado por Deus, mesmo quando estava com aspectos encobertos na antiga aliança. Vocês entenderam? Quando foi revelado na antiga aliança, existiam camadas que precisavam ser tiradas e foram retiradas ao longo da revelação. Na nova aliança, todas as camadas foram retiradas e estabelecidas de uma vez por todas, mas o significado é um só, é aquele pretendido por Deus desde antes da fundação do mundo. O nosso papel é identificar esse significado e como ele é exposto ao longo da revelação, que é progressiva. Daí, então, nós entendemos que não é que Israel, que a igreja é o Israel de Deus. Não! Naquele momento da revelação, ser povo de Deus significava ser Israel. Mas Deus sempre intencionou a igreja. E daí, no Novo Testamento, na Nova Aliança, vê o estabelecimento dele, que é aquele povo com quem o seu filho irá se casar, a igreja, e nunca mais deixará de ser a igreja. Mas a intenção sempre foi essa. Não é que nós vemos algo no Antigo e algo diferente no Novo. Esse é o grande ponto. E eu acho que, por muitos não compreender esse pequeno detalhe, acaba vacilando em muitos outros pontos. Só esse detalhe. Eu digo isso com toda
autoridade, porque a minha monografia foi feita estudando isso. E o meu orientador foi um dispensacionalista e eu defendi uma posição dispensacionalista na minha monografia. Foi uma análise exegética, hermenêutica, observando o desenvolvimento do significado entre a Antiga e Nova Aliança, especialmente usando o uso de Paulo do Antigo Testamento. Né? Ok. Nós vemos temas nessa continuidade na revelação, como reino, pacto, mediador, promessa, descendência e lei, nesse desenvolvimento. Houve um destaque especial aplicando aquilo que eu acabei de dizer para vocês. O próprio significado de ser povo de Deus está ligado ao descendente. Observa, quando o Senhor promete um descendente, esse descendente tinha uma finalidade de criar uma descendência, mas ele promete um descendente. Gênesis 3,15. Um descendente. É esse descendente que criará uma descendência. Então, o próprio fato de ser povo de Deus, primeiramente, está ligado ao descendente, de forma embrionária, e desse descendente, a sua descendência que nós conhecemos como igreja.